O homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor vive o homem. Deuteronômio 8, verso 3. Pense no uso que devemos fazer da palavra de Deus. Devemos viver disso. Eu estava sentado um dia em New Forest, debaixo de uma faia. Uma faia pode chegar até a 40 metros de altura. Gosto de olhar para a faia e estudá-la, como faço com muitas outras árvores. Pois cada árvore tem suas peculiaridades e hábitos, suas maneiras especiais de torcer seus galhos, crescer sua casca, abrir suas folhas, flores e assim por diante. Quando olhei para aquela faia e admirei a sabedoria de Deus ao fazê-la, naquele momento vi um esquilo correndo em volta do tronco e dos galhos. E pensei comigo mesmo: esta faia é muito mais para você, meu esquilo, do que para mim, pois é sua casa, sua vida, seu tudo. Seus grandes galhos eram as ruas principais de sua cidade, e seus galhos pequenos eram as vielas. Em algum lugar daquela árvore ele tinha sua casa, e a castanha da faia era seu alimento diário. Ele vivia dela. Bem, agora, a maneira de lidar com a palavra de Deus não é meramente contemplá-la ou estudá-la, como um mero estudante faz, mas viver dela como aquele esquilo vive em sua faia. Que seja para você, espiritualmente, sua casa, seu lar, sua comida, seu remédio, sua roupa, o elemento essencial da vida e do crescimento de sua alma. Há alguns que eu conheço que tomam a palavra de Deus e brincam com ela. Eles estão interessados em suas narrativas. Eles estudam suas histórias à luz da pesquisa moderna e assim por diante, mas ela não foi feita para esse propósito. Pães não são colocados na mesa para que você os corte em diferentes formas simplesmente para olhar. Eles são feitos para serem comidos. Esse é o uso correto do pão, e esse é o uso correto da palavra de Deus. Alguns fazem ainda pior do que isso. Eles não brincam tanto com a Bíblia, mas lutam com ela. Eles lutam ferozmente por uma doutrina e condenam todos que não podem aceitar sua interpretação particular dela, ou sua negação dela, de certa forma. Ele fala: não posso aceitar ou crer em um Deus que escolhe seu povo por isso e por aquilo, como se a aceitação dele criasse Deus. Muitas vezes ouvi pregadores que me pareceram trazer uma doutrina de propósito para lutar com ela. Eu tenho um cachorro que tem um tapete no qual ele dorme, e quando eu vou para casa à noite, ele vai trazê-lo e sacudi-lo diante de mim. Não que ele se importe particularmente com seu tapete, mas porque ele sabe que eu direi: eu vou pegar, e então ele vai latir para mim, e em sua língua dizer: não, você não vai. Então ele corre. Há algumas pessoas que buscam as doutrinas da graça apenas dessa maneira. Eu posso vê-los trotando junto com a doutrina da eleição apenas para que algum irmão arminiano possa discutir com eles sobre isso. Então eles podem latir para eles. Não haja assim, amado. O pior instrumento com o qual você pode derrubar um homem ou a si mesmo é a Bíblia. É para nós vivermos dela, não para ser uma arma de nossas controvérsias, mas nosso alimento diário, sobre o qual nos regozijamos em viver. Se ao pregarmos a verdade surgirem controvérsias, não podemos evitar, mas não é isso que buscamos. Também não lemos a Bíblia como se ela fosse nossa bola de cristal. Eu não acho que nossas Bíblias nos foram dadas para que pudéssemos simplesmente empregá-las como telescópios para espiar os céus, para tentar descobrir o que vai acontecer em 50 anos. Estou cansado das profecias e especulações que, como regra geral, terminam em nada. Conheço alguns irmãos com quem não se pode falar de nenhuma passagem que eles logo dizem: você não viu o último livro de não sei quem, no qual ele diz que essa passagem não se aplica a nós, destina-se apenas aos judeus. Ou então, isso foi apenas
para a igreja no deserto e não para nós nestes dias. Não façamos mau uso da palavra de Deus, mas a valorizemos como o pão sobre o qual devemos viver. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor viverá o homem. Mas como podemos viver de palavras? Pergunta alguém. Você falou bem, não podemos viver de palavras se são palavras de homens. Mas não há nada como a palavra de Deus para viver. A essa palavra devemos nossa vida. Ele falou e nós passamos a existir. Ele falou ao nosso corpo de barro e passamos a ser alma vivente. Por essa palavra de Deus, somos diariamente mantidos vivos. Deixe Deus apenas revertê-la um dia e dizer: voltem, filhos dos homens. E devemos imediatamente voltar ao pó de onde viemos. Certamente, é pela palavra de Deus que começamos a viver espiritualmente. Cremos em Cristo através da operação eficaz de sua palavra. A semente viva e incorruptível foi semeada em nosso coração soberanamente, e por ela começamos a viver. E é por essa mesma palavra que nossa alma tem sido sustentada em vida. Até este momento, você e eu não recebemos nenhum alimento do Espírito Santo, exceto pela palavra de Deus, que é o alimento do Israel espiritual no deserto deste mundo. Cristo disse: minha carne é verdadeiramente comida, e meu sangue é verdadeiramente bebida. E é por ele, como a palavra de Deus revela, que nossa vida ainda está crescendo. Não há desenvolvimento do cristão que virá a ele de qualquer outra maneira a não ser pela palavra de Deus, encarnada ou inspirada, escrita. Aquele que nos falou para existirmos deve nos falar para sermos ainda mais fortes e cheios de vida. A fé inicial é um dom soberano de Deus, mas a certeza contínua também. A primeira centelha da vida é o dom da graça de Deus, mas também a chama seráfica do zelo e santidade. Isso tudo vem da palavra de Deus. E quando estivermos prestes a entrar no céu, o último toque que nos aperfeiçoará não será dado por nenhuma ferramenta, mas pela palavra de Deus. Nosso Senhor orou por seus discípulos: santifica-os na verdade, tua palavra é a verdade. E essa palavra completará todo o processo. Veja então, amado, do que seu espírito mais íntimo deve viver: a santa palavra de Deus. Irmãos e irmãs, posso perguntar se todos vocês estão suficientemente conscientes desta grande verdade? Você nunca recebeu vida espiritual por seus próprios sentimentos. Foi quando você creu na palavra de Deus que você viveu. E você nunca terá um aumento da vida espiritual e crescerá em graça por seus próprios sentimentos ou suas próprias ações. Ainda deve ser por você crer nas promessas e se alimentar da palavra. Não há outro alimento para suas almas. Tudo mais, no final, será apenas cascas. Portanto, você está com fome? Venha e alimente-se da palavra. Você retrocedeu? Venha e alimente-se novamente da palavra. Deus cura seu povo alimentando-os. Como assim? Você pergunta. Quando a igreja em Laodiceia não era nem fria nem quente, de modo que Cristo sentiu que deveria vomitá-la de sua boca, mesmo assim ele disse ao anjo daquela igreja: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Essa não é uma passagem falando com não cristãos ímpios para se converterem, como tem sido muito mal usada, mas com uma igreja, cristãos mornos. Sou ousado em dizer: não há cura para a mornidão como uma boa ceia com Cristo. Se ele entrar e cear com você e você com ele, através da palavra, sua mornidão desaparecerá imediatamente. Não comece a ser salvo pela fé e depois passe a ser salvo pelas obras. Não tente misturar os dois. Se você é da casa de Sara, não se ajoelhe diante de Agar e volte para a escrava. Se você viveu pela palavra pura e simples, acreditando-a por uma fé viva dada por Deus, continue a viver da mesma maneira e cresça
pela palavra. Alimente-se continuamente para que você possa ser forte no Senhor e na força do seu poder.